Uma coisa muito importante que aconteceu nessa semana, que é importante comentar, foi, foi a aparente divisão nas últimas semanas da direita americana, do movimento Make America Great Again, entre pessoas que são a favor da guerra no Irã e os outros que são contra. E o principal representante dos que são contra a guerra do Irã, que está causando mais repercussão, é o Tucker Carlson, que alega que essa guerra só vai favorecer Israel. Isso é contra os interesses dos Estados Unidos, vai ter um custo muito grande para os Estados Unidos, e é contra a ideia que o Trump defendia no início, durante a campanha, no primeiro mandato, do America First, que ele falava que não ia interferir nos outros países e economizar dinheiro. E eles acham que isso está sendo uma estratégia errada só para favorecer Israel, no final das contas. E parece que tem muita gente que, na verdade, está defendendo a guerra do Irã, acha que é necessária, e defendendo Israel, porque dizem que tem um movimento, que eu ouvi muita gente comentando isso na mídia brasileira, mas eu vi artigos lá da mídia americana que falaram isso também. Tem muita gente que é das igrejas evangélicas e defende Israel por uma questão de profecias e tal, que eles acham que isso vai favorecer a volta de Jesus. E tem movimentos sionistas que financiam grupos evangélicos para defender Israel lá. E muita gente tá comentando sobre isso, inclusive o Tucker Carlson está sendo acusado de antissemita e está sofrendo uma perseguição muito grande, uma espécie de assassinato de reputação. Então isso me lembrou, em muitos pontos, o que o Olavo falava sobre a importância da independência do intelectual no processo de interpretação da realidade e descrição fidedigna do que ele está percebendo na realidade. E me lembrou, o motivo pelo qual o Olavo não gostava de se associar a partidos políticos, nem a ideologias, nem sistemas teóricos de ideias, e que ele teria que adotar. Ele dizia que isso era contraproducente, porque ele queria estar livre para exercer ao máximo possível a liberdade da consciência individual, no sentido de dizer o que você está vendo que é a realidade da melhor forma possível, mais fidedigna possível, sem ter que distorcer aquela mensagem para favorecer ninguém. Era mais ou menos isso. E eu pensava, isso é desnecessário, não precisa dar tanta ênfase nessa independência intelectual, porque no final das contas você vai acabar sendo isentão. Você tem que adotar um lado quando você está vendo uma injustiça, você tem que defender uma parte, a parte menos pior, que vai causar menos destruição, para conseguir alcançar o bem comum. Mas muitas vezes, quando eu vejo esses casos aí, eu vejo por que o Olavo dava tanta ênfase a isso. Porque é inevitável que, quando a pessoa defende um grupo político específico, a pessoa tende a distorcer a realidade para apagar os fatos que são inconvenientes para aquele grupo. Então, por exemplo, o Olavo não queria, nunca quis ser político por causa disso, provavelmente, porque o político, eu vejo na direita, as pessoas criticam pra caramba a esquerda por distorcer os fatos, apagar fatos históricos e tal, mas os políticos da direita têm que fazer a mesma coisa. Então, a pessoa tem que meio que... O caso mais claro disso, eu acho que é você dizer que a maioria do povo está do seu lado. Todo partido político, eu nunca vi um partido político
é importante dizer que, não, realmente, nós somos um partido que representa uma parcela pequena do povo. A maioria do povo está contra o que a gente defende. Todos os partidos, os lados dizem que eles estão junto da maioria do povo. O que é muito complicado dizer, porque eu acho que, no caso do Brasil, a maioria do povo é de esquerda. Eu acho que é de esquerda. Mas se você for ver os sites conservadores, todo mundo vai dizer que a maioria é conservadora e que a esquerda está contra e tal. E a esquerda vai dizer a mesma coisa, que a grande maioria do povo é progressista, é a favor do PT, e a direita é um pequeno grupo que seduz e engana os outros para chegar no poder. E eu acho que assim, as eleições foram a última eleição, na verdade, né? A de 2018 não, mas a de 2022 foi um resultado foi um resultado muito apertado para o PT. E a de 2018 o Bolsonaro ganhou com certa vantagem, mas 2014 também foi um resultado muito apertado. Então você pode dizer que a sociedade está muito dividida, que não dá para saber qual é a maioria. A gente tem um grande número de pessoas de esquerda e um grande número de direita, e as eleições são difíceis de decidir, difícil você ver quem é a maioria. Então, assim, isso é claro observando a sociedade brasileira. Tem muita gente de esquerda e muita gente de direita. Só que você vendo o pessoal de direita falando, é uma minoria ínfima a esquerda, 90% é de direita, conservador. E da esquerda também, os conservadores são a minoria ínfima, 90% é de esquerda. Claramente estão falsificando a realidade em prol do interesse imediato de se apresentar como representante da maioria. E no caso e isso é só um exemplo, tem infinitos casos que isso se aplica. No caso do Tucker Carlson, eu acho que isso foi muito claro. Se ele fosse seguir estritamente a agenda do movimento que elegeu o Trump, ele não poderia fazer nenhuma crítica ao Trump, mas aí ele viu realmente, ele não deixou de ser conservador, de ser de direita, que é coisa que não acontece muito no Brasil. No Brasil, tipo, é impossível ser conservador e discordar em algum ponto do Bolsonaro. Aí você já é um traidor de esquerda ou do MBL. E muita gente, por discordar de alguma coisinha do Bolsonaro, já virou, não, então eu não sou mais de direita, não sou nada, eu não sou nem esquerda nem direita. O Tucker Carlson continua sendo de direita, continua sendo conservador, mas teve pesadas críticas ao Trump numa coisa que ele considerou errado, que é o posicionamento mais inteligente, na verdade. E ele foi um pensador independente, que eu acho que hoje é o cara que está colocando em prática o olavismo. Ele está denunciando os donos do poder, está identificando o Deep State, que é o Estado profundo nos Estados Unidos, e as forças globalistas, mesmo ele não tendo dado essa denominação, a denominação do Olavo, e ele está identificando que isso está contra os interesses dos Estados Unidos, e o Trump está agindo em prol dessas forças também. Então eu acho que o Tucker Carlson, nesse trabalho de descrever a realidade e ter independência e ter coragem para falar mesmo uma coisa que vai ser contra aquele grupo político que você apoia, ele está representando essa linha de raciocínio que o Olavo seguia. Acontece que isso é uma questão meio polêmica do que o Olavo defendia, que é a tendência da direita em apoiar a teoria da conspiração, que eu acredito que seja realmente maior do que da esquerda. Apesar de da esquerda o pessoal apoiar, tem muita gente que apoia também, na direita é praticamente obrigatório você apoiar teorias da conspiração. E dentro do pensamento do Olavo, você vê que existe uma margem para aquilo virar teoria da conspiração. Por exemplo, o Olavo, quando já estava meio
já estava velho, não estava mais com a mesma disposição para participar desses debates públicos. Ele tinha o hábito de compartilhar qualquer merda que ele achasse uma coisinha interessante, ele ia lá e ajudava a divulgar aquilo, mesmo o conteúdo sendo uma porcaria. Isso ficou claro no exemplo da Débora Barbosa, que era uma menina que falava sobre sobre ocultismo na política, organizações internacionais baseadas no ocultismo. E no final, ela, inclusive, acho que ela bloqueou, ela denunciou o canal do Olavo, alguma coisa assim. Ou seja, no final, ela não tinha nada de conservadora, não tinha nada de defender valores cristãos, nem porra nenhuma. E o Olavo ajudou a promover, porque ela falava coisas ligando o ocultismo ao globalismo, sistemas internacionais de poder. Aí o Olavo, isso aqui é maneiro, eu vou compartilhar. Quando, na verdade, isso acabou, ela defendia teorias da conspiração absurda, chegou a defender terra plana, um monte de coisa assim. E por que o olavismo tem abertura para acontecer isso? E, vamos dizer, um método que, na verdade, não dá para dizer que é esquerdista nem nada, mas um método mais associado ao neopositivismo, vamos dizer assim. A filosofia contemporânea cientificista não abriria margem para isso, porque você teria que aplicar pelo menos parte do rigor da pesquisa científica, da pesquisa acadêmica, para o sistema jornalístico, de você dizer que alguma força política, algum agente está mudando a situação. Você teria que, pelo menos, apresentar fatos, apresentar fontes e tal, numa pesquisa histórica. No Olavo, com essa ideia da interpretação da realidade, essa ideia de rigor metodológico, histórico, analisar as fontes, analisar tudo, é menos importante. Isso se relaciona à teoria dos 4 discursos do Olavo, que é uma coisa que não é intrínseca a essa teoria, mas na forma como o Olavo aplicou essa teoria na filosofia dele do conhecimento, isso é visível, que é a teoria dos 4 discursos e a ideia de que tem o discurso lógico-analítico, o discurso que é o mais correto de todos, que baseado na escala de níveis de possibilidade de você alcançar a verdade em relação ao assunto que o Aristóteles desenvolveu. Então esse é o mais correto, é o indiscutível, o lógico-analítico. O segundo discurso nessa escala de precisão é o dialético, a confrontação de ideias diferentes para você resolver as tensões entre essas ideias e chegar numa ideia mais sólida, vamos dizer. O discurso retórico, que é simplesmente você defender um ponto de vista, você apresentar argumentos, apresentar ideias que vão justificar a defesa de um ponto de vista. E o discurso poético e mitológico, que é simplesmente uma narrativa fantasiosa, sem nenhuma pretensão de ser real, só para você transmitir uma impressão que o artista teve no momento que fez aquilo, que vai te ajudar, que é indispensável, né, para você entender a realidade, mas, no entanto, é aquele discurso menos preciso em relação à margem que ele tem para falsidade, para a pessoa não chegar à verdade. Então tem o discurso lógico-analítico, discurso dialético, discurso retórico e discurso poético. Muita coisa, o que isso significa no ponto de vista da busca pelo conhecimento do Olavo? Muita coisa que seria descartada na filosofia moderna e contemporânea, na filosofia influenciada por Descartes, pelo iluminismo e depois pelo neopositivismo e marxismo, liberalismo, tudo mais. Essas filosofias modernas e contemporâneas
descartariam muita coisa. Por exemplo, você falar uma análise ensaística para descrever a cultura brasileira. Aí você fala, não, o povo brasileiro é, é, é um povo cordial, homem cordial e tal. O povo brasileiro tem a tendência à afetividade maior que os outros povos. Essas impressões da realidade, isso muita gente registrou no Sérgio Buarque de Holanda. Tem até o negócio do semeador e ladrilhador, que o semeador é aquele que usa uma forma de colonização, de ocupação do território, que vai se ajustando naturalmente às características daquele território, que o maior exemplo são os portugueses. E o ladrilhador, que ele até falou dos espanhóis, mas eu acho que isso se aplicaria aos ingleses melhor. Eu não sei se ele usa esse argumento também. Mas enfim, a ideia é que é um povo que procura impor uma ordem racional objetiva ao território conquistado, independente da ordem que ele tenha antes da ocupação, da conquista daquele território. Ele não tenta se ajustar, ele tenta impor uma ordem racional. Aí tudo bem, você olha isso, é um negócio ensaístico, né? O livro do Sérgio Buarque de Holanda, Raízes do Brasil, é assim, é importante para a sociologia e tudo, mas é um ensaio. E no caso do Gilberto Freire, também tem um monte de interpretações sobre o caráter do brasileiro, o caráter das obras de arte no Brasil, na arquitetura. E isso, na linha, vamos dizer, positivista da sociologia, fica meio, e da marxista, fica meio onde que isso se encaixa. Aí no marxismo até tem uma margem maior para acontecer isso. Tanto que eu acho que os marxistas deveriam defender o Olavo, porque o que o Olavo defende é uma coisa que está na base do marxismo, que se você for seguir outras linhas de pensamento é impossível você fazer aquele tipo de análise, mas no olavismo é possível. Então, assim, sempre eles têm que relacionar com o modo de produção e com o trabalho e tudo mais. Mas no olavismo, você diria que esse discurso está na base do discurso retórico e poético, vamos dizer. Que isso é uma representação artística de como que funciona o brasileiro. E isso é importante na busca pelo conhecimento. Isso que é o mais importante você lembrar, que no olavismo, muita coisa que seria jogado fora em outras abordagens, no olavismo é importante. Então, essa ideia de uma impressão geral, ensaística, vamos dizer, que sem rigor metodológico, sem rigor histórico, para você dizer alguma coisa que você entendeu da realidade brasileira, poderia se encaixar no olavismo e não se encaixaria numa abordagem diferente aí, procurando seguir a filosofia contemporânea e pós-cartesiana. Então, você percebe que a teoria do Olavo sobre os 3 esquemas globalistas não tem uma base material, econômica, científica. Não é isso, é uma impressão que ele teve da realidade com base em vários fatos, várias situações. Ele deduziu, não, isso aqui mostra que tem um esquema por trás disso e o esquema é de tal jeito. E ele procurava sempre ter a interpretação mais concreta possível, não abstrata. Mas o que garante que isso vai ser concreto? Vai ser o rigor nessa autenticidade de escrever a sua experiência com a realidade. Não seria a busca por seguir regras da economia nem nada. Simplesmente você ser sincero dizendo o que você está sentindo, o que você está percebendo. E muitas vezes isso entra em conflito com os interesses dos grupos políticos, isso é óbvio. No caso do Tucker Carlson, isso é uma aplicação
autêntica, eu acho, do que o Olavo defendia, porque, por exemplo, em relação ao sionismo, você vê que o Tucker Carlson inaugurou uma nova forma de ver o sionismo, que é o cara que não é anti-sionista, não nega o sionismo como um todo, como a esquerda e parte da direita, mas, ao mesmo tempo, ele critica algumas ações de Israel e critica o apoio excessivo dos Estados Unidos a Israel ao ponto de comprometer, possivelmente comprometer a economia, comprometer os trabalhadores americanos para defender Israel. Que você vê que muita gente fala, não, eu não sou contra o judaísmo, não sou contra os judeus, eu sou contra o sionismo. E aí a pessoa começa a demonizar o sionismo, que o sionismo é uma praga da humanidade, que matou os palestinos e tudo mais. Só que eu fico pensando, a pessoa realmente pensou no que é o sionismo, o que é historicamente o sionismo? O sionismo é a ideia de que os judeus podem viver na terra de Israel, têm direito a um território específico em que eles vão ter direito à cidadania, independente de onde ele venha. E, historicamente, o lugar onde isso foi mais viável que acontecesse fosse em Israel. Então você dizer, não, o sionismo está errado, o sionismo é o grande mal da humanidade, tem que acabar. Você quer dizer que você vai ter que matar todos os judeus de Israel ou expulsar os judeus de Israel, porque o sionismo é a ideia de que os judeus têm o direito de viver em Israel. Então se você é contra o sionismo, você acha que eles não têm direito. Aí beleza, eles não têm direito de viver lá. Então você vai fazer o quê? Vai matar, vai expulsar eles para outro lugar, que como eles alegam que é errado, porque eles podem fazer com os palestinos, então eles vão fazer a mesma coisa que os judeus querem fazer com os palestinos para se vingar. Os judeus supostamente querem fazer com os palestinos. Então, assim, o antisionismo seria acabar com Israel. Então, assim, o Tucker Carlson não vai tão longe, ele não precisa adotar o conspiracionismo, vamos dizer, antisionista para fazer críticas a Israel, para criticar esse envolvimento dos Estados Unidos na guerra do Irã para defender Israel. E, ao mesmo tempo, as pessoas que apoiam o sionismo é um apoio também sem muita reflexão, sem muita crítica, porque você vai ver, você vai ter que apoiar todas as ações de Israel, vai ter que apoiar a morte dos civis em Gaza, vai ter que apoiar a invasão do Líbano, bombardeio das cidades no Líbano sem muito motivo para isso acontecer. E é um apoio como do caso dos cristãos sionistas que falam que estão sendo importantes nessa ideia, que é um apoio que também é irrefletido, não entendem bem o que é Israel. E no caso do Tucker Carlson, ele usou as informações que ele tinha para fazer críticas baseadas naquilo que ele está vendo da realidade. Ele não defendeu uma teoria conspiratória, alguma coisa assim, nem nada. Ele só está falando o que ele defende. E o pessoal da esquerda, que é errado porque adota teorias conspiratórias também contra contra Israel e os judeus, dizendo que é contra o sionismo, cai nesse problema que eu falei. Se é contra o sionismo, então tem que aniquilar os israelenses. E eles negam, isso a esquerda e a direita nega ao Tucker Carlson o direito de discordar em um ponto específico, que é o apoio dos Estados Unidos no caso da guerra do Irã. Então, assim, se você é contra o envolvimento dos Estados Unidos, você é antissemita. Você é contra os judeus, é contra Israel, sendo que o Tucker Carlson nunca falou que é contra a existência de Israel. Mas eles já querem dizer que não apenas ele é contra a existência de Israel, como é contra os judeus também, é antissemita. Então você vê, eu sinceramente acho que o Tucker Carlson vai acabar sendo assassinado, porque ele cobrou um preço muito alto, ele pagou um preço muito alto por falar a verdade, falar o que na visão dele é verdade, que ele desagradou tanto, ele não se encaixa na esquerda, porque ele não adotou as teorias conspiratórias contra o Estado de Israel da perspectiva marxista e da perspectiva pós-moderna, esquerda identitária, tudo mais, tem que se engajar na causa palestina, porque Israel é o colonizador, opressor. Ele não caiu nesse discurso, então ele não vai ter proteção da esquerda. Coisa que muitos críticos ferozes de Israel, que defendem a Palestina tem que ser livre do rio ao mar, ou seja, tem que exterminar Israel.
muitos dos críticos ferozes a Israel têm a proteção da esquerda. Então, se você matar um desses caras, se, sei lá, o governo de Israel resolver matar um desses caras, ele vai estar comprando briga com a esquerda. Então vai ser perigoso, porque a esquerda, vai que acontece alguma coisa, a esquerda radical ganha a eleição nos Estados Unidos, como chegou muito perto de acontecer com o Bernie Sanders. Aí vai acabar, pode cortar relações com Israel, acabar com Israel. Então eles não mexem com esses antisionistas radicais da esquerda. E a direita adota o apoio irrestrito, irracional a Israel, independente de qualquer situação. Israel pode matar todos os palestinos, mesmo assim eles têm que apoiar Israel. Então, e se você não apoia, você é antissemita, você quer matar os judeus, você é preconceituoso, adota a teoria da conspiração e acaba sendo massacrado. Então, assim, o Tucker Carlson não vai ter o apoio da esquerda, porque ele critica Israel em nome do conservadorismo, não critica em nome do marxismo, da pós-modernidade, ele critica em nome do conservadorismo. E também não vai ter o apoio da direita, porque a direita tem que adotar o conspiracionismo pró-Israel, que acredita que todo mundo que discorda de qualquer ação de Israel e qualquer ação do governo dos Estados Unidos para defender Israel é automaticamente nazista. Então ele não vai ter o apoio de nenhum dos lados, ele vai estar sozinho nessa disputa. Então não me admira que ele seja assassinado nas próximas semanas ou meses. Porque ele vai ter comprado briga com grupos muito poderosos, que tem muitos interesses ocultos, e não vai ter ninguém para defender ele. Porque ele tá exercendo só a consciência individual, não está exercendo não está usando um discurso conveniente para nenhum dos grupos que estão disputando o poder. Então vai ser uma grande tragédia. E vai ser mais uma prova de que você dizer a verdade, você realizar o projeto olavista, que é o projeto socrático renascido, que é você encontrar a sua própria voz para descrever a realidade da forma como você vê, independente do que é conveniente e do que é imposto na sua sociedade. Isso aí era perigosíssimo na época de Sócrates e é perigosíssimo hoje também, porque você vê, o Olavo sofreu perseguições, foi apedrejado por todos os lados. No final ele conseguiu vir para o Brasil para fazer o tratamento médico, mas queriam negar isso a ele. Queriam que ele morresse sem tratamento médico nenhum. Simplesmente porque ele teve a coragem de falar a verdade, falar o que ele estava vendo. E acredito que o Tucker Carlson também não vai terminar bem. Então eu espero estar enganado. Eu espero muito que isso seja um engano. Mas vamos ver aí o que vai acontecer.